A pastora Sara Shiva se pronuncia sobre a sua mãe Baby do Brasil e a Ivete Sangalo. Vou colocar o vídeo aqui para vocês, depois eu volto com o comentário sobre justamente o assunto mais debatido da semana nas redes sociais, apocalipse e arrebatamento. Haja vista, todos os sites de comunicação, todos os veículos de comunicação estão falando a mesma coisa. Muitos artistas têm se posicionado. Depois do vídeo eu trago meu comentário. Eu sou o Sátio Araújo, TV Paraú, e conto aqui com o apoio de todos vocês. Então, a Ivete, ela é uma admiradora, ela sabe da história do Carnaval da Bahia. A minha mãe foi a primeira pessoa a cantar. Não existia canto nos trios. Os trios todos eram instrumentais. Era Armandinho, Dodô e Osmar, que saía tudo instrumental. Um dia, a minha mãe, que na época se chamava Baby Consuelo, pegou o microfone do bumbo e começou a cantar um olê, olê, olá. Começou a cantar. Ela abriu o caminho para cantar em trio elétrico. Vocês entenderem quem é a mamãe? Por que naquele momento ela teve tanta autoridade para falar? Porque ela foi a precursora disso. Entenderam agora? Quem entendeu? Isso é muito sério, tá? Ela tem essa autoridade, porque ela que abriu o caminho, então ela pode falar. Ela tem esse jeitão dela. E ela conseguiu falar, né? Ainda que tentassem cortar. O que você achou, Sara Shiva? Quinto assunto, da reação da Ivete. Então, em primeiro lugar, eu tenho um carinho enorme pela Ivete. Eu acho, assim, a Ivete uma pessoa muito querida. Ela é uma pessoa que ela tem um carisma. Ela é uma cantora que tem uma voz muito bonita, grave, bonitona, encorpada. Eu falando pra você como uma cantora, a parte crítica, como uma artista, a parte crítica, friamente, não tô falando parte espiritual, entendeu o assunto? A Ivete é uma pessoa muito talentosa e ela é, hoje, possivelmente a maior cantora a nível de sucesso da nossa atualidade. Ela atravessou várias gerações com o sucesso dela. Isso tem que ser falado, justiça seja feita. Quem é a Ivete hoje, né? Ela atravessou várias gerações com o sucesso. Isso é muito difícil de se fazer quando você tem uma carreira artística. E a Ivete conseguiu isso. Ela realmente é muito talentosa, ela é muito incrível no que ela faz. Impressionante. Só que, aonde que eu acho que a Ivete, coitada, foi infeliz? Onde que ela errou? A Ivete não manja de Bíblia. Esse linguajar crentez, esse assunto de Bíblia, não é um assunto que ela domine, que ela saiba, que ela tenha conhecimento. Ela já declarou, ela já se posicionou várias vezes, a religião dela é a religião africana. E ela não é uma pessoa seguidora de Bíblia. Quando a mamãe solta a palavra apocalipse, apocalipse, para quem não conhece, é geralmente uma palavra que carrega um terror, carrega um medo, carrega uma coisa de filme, de fim do mundo. E fim do mundo no meio do carnaval, parece o quê? Que a pessoa tá sendo uma estraga-prazeres. E não era isso que a mamãe tava querendo dizer. Tanto que ela tava lá pulando também, né? Mas ela estava tentando dizer o seguinte, ó, gente, vamos vir para Jesus buscar. E ela falou, enquanto se pode achar. Vocês têm que aceitar Jesus. É daquele jeito dela, ela tava falando isso. Ó, a gente tá aqui, mas tem que aceitar Jesus. É isso, entendeu? E, lógico, no ouvido da Ivete, não entrou como a mamãe queria. É um problema de comunicação. A mamãe falou uma coisa, a Ivete entendeu outra. A mamãe falou, olha, gente, vamos aceitar Jesus. Em vez da Ivete falar assim, amém, é isso mesmo, é Jesus no coração. Ela entendeu que a mamãe tava, tipo assim, falando que ia acontecer uma coisa ruim. Né? Vocês assistiram a análise do Ricardo Ventura? Só fazendo um parênteses aqui, assistam a análise no canal Não Minta Pra Mim, do Ricardo Ventura. Muito boa a análise dele. Ele faz análise das microexpressões faciais. É muito legal, assistam, tá? Sim. E aí, o que acontece? Eu achei que a Ivete tava indo bem, que ela, inclusive, fez homenagem pra mamãe. A mamãe postou no Facebook dela todo o vídeo completo da Ivete homenageando ela. Gente, aí começou todo mundo a fazer como se fosse uma rixa entre elas. Começaram a jogar uma contra a outra. E isso é muito ruim. Você não deve jogar as pessoas umas contra as outras quando elas não estavam brigando. Entendeu? A Ivete entendeu como se fosse uma coisa negativa. E ela reagiu coerente com o que ela entendeu. Coitada, ela não sabe nada de Bíblia. Temos que ter paciência. São muitas pessoas como a Ivete que não entendem nada de Bíblia, gente. A gente tem que ter paciência com isso, tá? As pessoas não sabem do que a gente está falando, o que significa. Só que Deus usou isso para abrir justamente dentro dessas pessoas a curiosidade agora para saber o que será o Apocalipse. Esse seria um sexto assunto agora. Deus usou toda essa confusão para muitas pessoas terem um interesse. Vamos entender o que será o Apocalipse, o que é o arrebatamento? Então esse seria, vamos dizer aí, um sexto assunto. Todo mundo agora quer saber o que é isso. Que história é essa? Uhul! Porém, volta para o quinto assunto. O que eu achei da Ivete, a reação da Ivete,
Eu achei que a Ivete foi coerente com o que ela entendeu, porém ela foi infeliz na hora que ela brincou com um assunto altamente sério para nós cristãos na palavra de Deus, que é o nome de um livro da Bíblia, que é o Apocalipse. Quando ela usou o nome lá da música dela, que eu não tenho nem coragem de falar esse nome, que tem conotação sexual. Sério. E aí quando ela falou, nós vamos fazer isso com o Apocalipse, gente do céu. Ali, coitada da Ivete, ela botou ali a vida dela em risco, a situação toda dela ali em risco, porque o mundo espiritual não perdoa brincadeira com o nome de Deus. E ali foi a hora que todo mundo tremeu na base. E eu acho que a mamãe nem percebeu que ela estava tão baratinada ali, que você vê que ela não reage de maneira negativa. Ela nem avisa, Ivete, não fala isso não. Ela nem fala, que ela tá baratinada. Ali, empolgada, entendeu? Gente, coitada da Ivete quando ela mandou essa. Ela mandou assim, não mandou com intenção, ela não tem noção do que ela tá falando. Eu tenho certeza que nessas alturas do campeonato, gente, eu tenho certeza que nessas alturas alguém já deve ter explicado, ela já deve ter se arrependido, ela deve estar triste. Porque por falta de conhecimento, porque não é a religião dela, ela não conhece Bíblia, ela falou uma bobagem. Sério? Então foi o que eu enxerguei, não foi com má intenção. Não foi com raiva no coração. Falou sem conhecimento e foi infeliz porque você falou uma coisa grave. Foi uma coisa muito grave aquilo ali. E aí ela falou uma coisa ainda pior que o Ricardo Ventura mostra lá na análise dele. O pior ainda que ela falou depois disso foi quando ela falou a palavra, aquela palavra lá pejorativa, e falou de Jesus. Nossa, aí ela se enrascou mais ainda no mundo espiritual. Então, a Ivete, ela precisa que alguém que seja crente, que seja amigo dela, que seja amiga que está próxima a ela, vá com ela agora, ore com a Ivete, vá na casa dela, ore com ela. Faça ela fazer uma oração de arrependimento sobre isso que ela falou, porque ela não tinha maldade. Dá pra ver que ela não tinha maldade ao falar, entendeu? Quem sabe, né, se as pessoas pararem de fazer essa rixa que as pessoas estão fazendo na internet, quem sabe até a mamãe fosse lá orar por ela. Isso que o Brasil presenciou é muito sério e não é nada mais, nada menos do que uma batalha espiritual. Eu acredito que todo mundo estava esperando o posicionamento da pastora Sarah Shiva, que é a filha da Baby do Brasil. A Baby foi taxada até como se fosse assim, uma pessoa que estivesse fora de si. Mas não, gente, ela tem 71 anos de idade, 50 anos de carreira, aceitou a Jesus em 1999 e tem mostrado que ela tem uma sã consciência, que ela tem uma saúde perfeita, saúde do seu corpo físico, da saúde mental e saúde espiritual. O que a Baby do Brasil tem muito é coragem e muita audácia, mas audácia assim, é aquela audácia que vem de Deus, porque ela esteve ali porque muitos não teriam e não têm a coragem que ela teve. Se ela fosse uma cantora gospel, ela não estaria ali. Ela teve aquela oportunidade porque ela tem esse trabalho voltado para a música, nunca parou de cantar, certo? E por isso as pessoas, ou algumas pessoas, criticam e dizem assim, ela não deveria estar ali por ser evangélica, porque quem aceita Jesus, nova criatura é, e as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Tudo bem, tem esse versículo. Agora eu vou dizer aqui uma coisa, para vocês pensarem. Cada um tire a conclusão, tá bom? Veja só, quando se diz assim que um policial evangélico está trabalhando lá no carnaval, ele deveria estar lá trabalhando? Aí alguém vai dizer, sim, é a profissão dele. Ele tem que ir, senão ele vai ser expulso da polícia. E o pessoal do corpo de bombeiro, trabalhando lá, crente, da mesma forma. Como também os médicos que são crentes, estão lá. São muitos crentes que estão lá, profissionais, médicos, paramédicos, enfermeiros. Aqueles vendedores ambulantes que vendem água de coco. Eles estão fazendo o que lá? Você vai dizer, trabalhando a profissão dele. E a Baby do Brasil estava fazendo o que lá? Não, estava curtindo o carnaval. Não, ela estava cumprindo uma agenda. Eu tenho certeza que Deus usou a serva dele ali. Ele disse, eu escutei a voz de Deus no meu ouvido direito. Claro, nitidamente. Mandando eu falar, e eu falei. Eu acho uma coisa, que a Ivete deu carta branca à Baby do Brasil. Disse, você não pede aqui, você manda. E aí Ivete desmanchou o que ela disse, quando o Baby começou a dizer, então lá vai. Tem que olha, procura o Senhor quando você pode achar. Não foi uma mensagem direcionada para o Brasil ali, gente. Deus sabe usar as pessoas. Por mais que alguém diga que é loucura, mas a Bíblia diz que Deus usa as coisas loucas desta vida para confundir as sábias. E que é um momento de loucura, como o do profeta Isaías, que está registrado no capítulo 20, quando Deus disse assim, Isaías, você vai profetizar 3 anos, com a mensagem que eu vou colocar no seu coração, só que você vai profetizar 3 anos nu. O profeta Isaías, o profeta messiânico, aquele que diz que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome maravilhoso, né? Será chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco.
Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. É o profeta messiânico. Lá vem Isaías profetizando daquele jeito que eu acabei de dizer. As pessoas, pelo amor de Deus, Isaías, não tô acreditando, ele tá com problema. Não é ele não. Ele disse, é ele sim. Ele disse, não é não. É mesmo, que é isso aí? Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias. Nós não entendemos o trabalhar de Deus. Nós não entendemos o trabalhar de Deus. Eu não estou dizendo que o crente tem que ir agora para o carnaval, porque a Baby do Brasil foi. São exceções. A Baby é uma exceção. Antigamente o jogador de futebol, por exemplo, quando o jogador de futebol aceitava Jesus, as pessoas ficavam assim ridicularizadas como é que ele não abandonava o futebol. Aí dizendo, não é minha profissão. Aí pastores entenderam que Deus poderia fazer, que Deus faz uma obra através daqueles jogadores, no meio de outros jogadores, que tem lugares que são quase inacessíveis para o evangelho. Aí Deus, o que é que Deus faz? Deus salva alguém do meio e não tira do meio, deixa lá. Para a sua palavra ser propagada. Quantas pessoas que estavam ali, que nunca ouviram falar sobre arrebatamento, sobre Apocalipse, hoje são os 2 nomes mais procurados no momento, pesquisados, as pessoas procurando saber. Eu vi uma âncora de TV aí, coitada, misericórdia, ela dizer, olha, Apocalipse não tem nada a ver o que Ivete disse, macetando o Apocalipse. Apocalipse é só um livro e nada mais. Não tem nada a ver com volta de Jesus, sei o quê. Coitada, pobre de conhecimento teológico. Apocalipse, sim, significa revelação. É o último livro da Bíblia. Inclusive está escrito lá no capítulo número 22 de Apocalipse, versículo 19. Diz assim, aquele que tirar qualquer palavra do livro desta profecia, Deus também tirará o seu nome da árvore da vida e da cidade santa, que estão escritos aqui no livro dessa profecia. Quando a Ivete disse assim, não vou deixar não acontecer não, o Apocalipse. O Apocalipse não se refere só ao nome não, só o nome revelação não. O nome do livro que é Apocalipse. Mas quando se fala em Apocalipse, é um nome assim bem amplo, sabe? Tem muita coisa envolvida. Fala sobre as 7 taças da ira de Deus, sobre as 7 pragas, sobre os 7 anjos, as 7 trombetas, o livro com os 7 selos, o homem de branco que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Entendeu? Fala do momento que o sol vai esquentar 7 vezes mais. E agora, dia 9, dia 10 de fevereiro, a NASA registrou uma explosão no sol, do lado do sol, não estava em direção à Terra. Só essa explosãozinha que aconteceu lá, o tanto da explosão no local é 9 vezes maior do que o planeta Terra. O Sol tem aproximadamente o tamanho da Terra, uns 110 tamanho da Terra, o Sol. E aconteceram apagões na América do Sul, na África, em outros lugares. Deu interferência nas frequências de rádio. Certo? O que está acontecendo, gente? Deus está usando todo mundo, todas as possibilidades, para anunciar a volta do seu filho, que pode ser a qualquer momento. Quando a Baby disse assim, muito se questionou, que ela disse, em 5 e 10 anos ele volta, vai acontecer. Que na verdade, se você for olhar o vídeo, ela diz assim, tem tudo para acontecer entre 5 e 10 anos. Não, tudo para acontecer não é que vai acontecer. Tem tudo para acontecer entre 5 e 10 anos por conta das evidências, dos sinais, que os sinais são demais, gente, pelo amor de Deus. Antigamente eu trazia um sinal aqui para as pessoas, todo mundo ficava assim, meu Deus, hoje está todo mundo normal. Eu trago 10 sinais da volta de Jesus assim que aconteceram assim só na semana. Normal. O povo não tá mais nem aí. Não tá mais nem aí. A Bíblia diz assim como foram nos dias de Noé. Casavam-se e davam-se casamento, né? Bebiam, comiam, casavam-se e davam-se casamento. Assim também será na volta do Filho do Homem. O Felipe Neto se manifestou aí e disse, eu tenho 36 anos, desde 36 anos que se ouve falar sobre esse Apocalipse, nada aconteceu. Minha mãe tem 58 anos, nada aconteceu, desde a sua infância. Minha avó, 96 anos, e nada aconteceu. E vão-se os séculos. E Pedro, o apóstolo Pedro, responde ao Felipe Neto na segunda epístola de Pedro, no capítulo 3. Esse ele lá no versículo 3. Ele diz que no final as pessoas iriam ficar tipo escarnecendo sobre esta data. Cadê que os nossos ancestrais, os nossos antepassados diziam que ele ia vir, cadê que não veio? Aí no versículo número 8, Pedro disse assim, meus irmãos, tenham paciência e saiba de uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Entendeu? Então, para Felipe Neto, para quem fica dizendo, desde que meu avô já dizia isso, nada de acontecer. Faz 2000 anos que a igreja espera esse dia, não vai acontecer. Não tem quem macete o Apocalipse. A Ivete foi infeliz e deveria pedir perdão. Pedir perdão a Deus, porque ela disse diante de Deus, dos anjos e dos homens, uma coisa que ninguém pode impedir, vai acontecer, porque está agendado no coração de Deus, é um projeto de Deus o Apocalipse, é um projeto.
Ele foi criado, Apocalipse, mediante a nossa desobediência. Os nossos ancestrais pecaram, nós herdamos a herança do pecado e por isso Deus criou o Apocalipse. Vai ser um divisor de águas na vida de muitos, porque depois do arrebatamento da igreja ainda haverá salvação. Porque João, quando estava lá na ilha de Pátmos, ele perguntou ao anjo, ele disse, quem são estes? Ele viu que eram milhões e milhões, milhares de milhares. E quem são esses? Aí o anjo disse assim, estes são aqueles que vieram da grande tribulação. E vocês completam aí. Entendeu? Estes são aqueles que vieram da grande tribulação. Ou seja, a igreja já tinha sido arrebatada. Deus é fiel. Quem crê nessas verdades, deixa aí o comentário. Eu sou o Sátrio Araújo, TV Paraú. Um forte abraço, que Deus abençoe a Ivete Sangalo, que é uma mulher que Deus tem um plano na vida dela grande. Na vida também da Baby, com certeza. E na vida de todos vocês. Muitas pessoas voltaram para Jesus. Naquele testemunho, naquela palavra da Baby. Uma pessoa que estava lá, ele ia tirar a sua, olha, ele ia tirar. Entendeu? Ele estava afastado do evangelho. Na mesma hora voltou para Jesus. E outras que a gente não sabe. E vão chegando aqui os testemunhos. Deus é fiel. Louvado seja Ele. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Quem acredita, coloca assim. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Amém. Amém.